Bem-vindos à terceira edição do Seminário Ambiental. O tema escolhido para este ano é Resíduos, Fertilização e Bioenergia, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, cuja data oficial é 5 de junho. Vamos assistir agora ao vídeo institucional do Sistema FAENG. Minas é uma potência agropecuária, em quantidade e qualidade. Produzimos de forma cada vez mais sustentável. O Sistema FAENG está ajudando o produtor a conservar o nosso patrimônio ambiental e a recuperar nascentes e florestas. Somos produção e conservação. Sistema FAENG, Senar Minas, a união e a força do campo. Para a abertura do seminário, convidamos o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, senhor Roberto Simões. Meus amigos, boa tarde a todos. É com satisfação que viemos aqui estar com vocês para fazer umas breves palavras sobre esse nosso evento de hoje. O terceiro seminário que realizamos com o tema já comentado aqui, desse ano tratando de resíduos, fertilização e bioenergia. Nós temos procurado colocar as nossas entidades, a FAENG, o Senar, nosso instituto, dentro desse contexto mais amplo de sustentabilidade e de tudo que se trata hoje em relação às suas três faces, quer seja ambiental, econômica, social, e assim buscar uma conexão com aqueles temas internacionais que dizem respeito ao assunto, enquadrando desde aqueles primeiros encontros do Rio de Janeiro, depois com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, enfim, resultando também no Acordo de Paris e, finalmente, na Agenda Brasil 2030. Então, a gente procura estar em conexão com essas linhas maiores, macro, internacionais, que dizem respeito a esse projeto da sustentabilidade. E então, como foi visto aqui, o nosso grande tema das nossas entidades hoje é a produção com sustentabilidade. Não mais se poderá ter qualquer atividade hoje, imagino eu, no mundo, sem conectar esse aspecto da sustentabilidade. Mas só que, na nossa questão aqui, em particular dessas entidades que tratam com empresários, com pessoas produtoras, nós temos aí, só em Minas Gerais, mais de 500 mil imóveis rurais. O nosso cadastro ambiental, que segundo os dados que eu li aí hoje já está quase em 98% já realizado, está mostrando uma realidade que, de certa forma, a gente já imaginava, mas não nessa intensidade, que 90% a mais das nossas propriedades são pequenas. Pequenas propriedades. E que nessas, evidentemente, mais de 500 mil propriedades vivem famílias que precisam, para a sua sustentabilidade também própria, de renda, né, de viver do seu negócio. Além do que, há o outro lado da moeda, que são os 9 bilhões ou mais de habitantes previstos para daqui a alguns anos, e que essa população inteira, né, crescente, com renda crescente, demandando por alimentos. Então, temos uma tarefa bem mais complexa, que não é só
fazermos aquele santuário ecológico e ficarmos observando, seria muito agradável, mas não temos o outro lado a desenvolver. A FAO espera só do Brasil, que é um dos poucos países que tem possibilidades grandes nessa linha, só do Brasil, crescimento mínimo daqui a 15, 20 anos, em torno de 40% da sua produção atual, que já é bastante grande. Então, é uma tarefa bem mais complexa. Nós precisamos estudar mais. Tecnologia temos, mas é preciso melhorá-la a cada tempo, procurar inovar para poder seguir numa tarefa dessa complexidade de produzir, conservando com sustentabilidade. Então, procurando enquadrar nesse programa, nós temos aqui nas nossas entidades projetos que apoiamos, que criamos e que vamos seguindo com eles. Por exemplo, o ABC Cerrado, que é um programa de investimentos em agricultura de qualidade, agricultura moderna, com sustentabilidade. Nós temos o programa Guarda-Chuva da Federação, que é o programa Nosso Ambiente, que engloba essas atividades todas, inclusive essa aqui, com proteção de nascentes, com uma série de atividades também a campo. Temos o nosso Senar, hoje consolidado, servindo aí de modelo nacional. Recebemos hoje, ontem, visita do pessoal da Bahia, veio ver o nosso Senar. Na semana passada, pessoal de Mato Grosso. Já hoje, com mais de 12 mil treinamentos anuais, envolvendo mais de 230 mil pessoas a cada ano, sempre com seus treinamentos nessa linha de produzir com sustentabilidade, com respeito, com conservação dos recursos naturais. E alguns programas também mais modernos, focando em gestão, mas também dentro da mesma linha, como o programa de formação de novas lideranças que a gente desenvolve no Estado, o programa de gestão com qualidade, programas esses que já começam a dar os seus frutos com pessoas mais jovens que já passaram por esses treinamentos, assumindo a presidência de sindicatos, diretorias. Esse é um processo que nos agrada muito, embora um pouco lento pela sua natureza, mas os resultados são muito bons. E dentro desses programas de gestão com qualidade, programas típicos das nossas principais explorações, o programa Balde Cheio do Leite, focando em pequenas propriedades. Nós já estamos em mais de 300 municípios, com tecnologia, com sustentabilidade, recombinando fatores, sem grandes investimentos e fazendo com que as famílias passem a viver uma vida melhor, mais digna, com renda, vivendo dentro da sua propriedade, sem precisar de ir buscar as periferias de cidade em busca de oportunidades. Tão bom foi o programa Balde Cheio que nós estamos transferindo a sua maneira de agir, a sua tecnologia de ação para o café. Também com pequenas propriedades que já vão evoluindo bastante no programa Café Mais Forte. Na cultura de soja, desenvolvemos com a Obiov o programa Soja Plus, também tecnologias modernas, inovação, sustentação. Também na pecuária de corte, com diagnóstico, programa de pecuária avançada, enfim, todo esse aparato de novas atividades, sempre focando essa inserção que mostramos aqui, que é o nosso objeto, inclusive na nossa campanha de publicidade desse ano, focando sempre nessa tese da produção casada com a sustentabilidade. E esses seminários, para fechar a nossa conversa breve com vocês, criados pela nossa assessoria,
própria do meio ambiente, insere nesse quadro geral e visa o quê? Cada ano uma discussão sobre temas relevantes, em que você tem problemas de resíduos sólidos, não é? Das atividades mais intensivas, principalmente, tipo avicultura, suinocultura, fazendo dos problemas gerados aí por resíduos sólidos que eles se tornem soluções, não é? Através de fertirrigação, através de produção de bioenergia, gerando renda, nova renda para esses produtores, para essas famílias. Então, é isso aí, e esses seminários exatamente servem como pano de fundo para a geração de uma nova massa crítica de conhecimentos, daquilo que é debatido aqui, dentro dessa ótica mais complexa de conservar, de sustentar, mas produzindo para gerar receitas para quem vive dessas atividades e para gerar alimentos de quem por eles demanda. Então, é isso aí, nesse breve comentário que faço com vocês, à guisa de abertura, mostrando como que a gente se insere nesse programa todo, global e sério, que nós temos que evoluir muito, tendo em vista tudo que assistimos aí hoje em termos de mudanças climáticas, de problemas vários, que ou os dominamos e com eles convivemos, ou teremos um destino complicado. Mas acho que temos condições, temos tecnologia, temos vontade, é questão de aperfeiçoar e fazer acontecer. Um bom evento para todos vocês, felicidade, obrigado por todos que atenderam ao nosso convite. Um abraço especial à nossa assessoria que criou esse sistema de seminários. Boa tarde. Convidamos agora o engenheiro agrícola Antônio Teixeira de Matos para a palestra O Uso de Efluentes na Agricultura. Antônio Teixeira é graduado e mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. É doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela mesma universidade, onde atuou como professor por 19 anos no Departamento de Engenharia Agrícola. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Foi do Conselho de Política Ambiental na URC, Zona da Mata, de 2008 a 2013. E em 2012 recebeu o Prêmio de Mérito em Pesquisa Peter Henry Rolfs pela UFV. Por favor. Mas está aqui no desktop, não? Está aqui. A do senhor é a primeira aqui. Vou colocar aqui para... Assim. Bom dia a todos. Boa tarde, desculpe. Eu agradeço o convite feito pela comissão organizadora do evento. É uma satisfação poder conversar sobre esse assunto que me dá muita alegria. É um tema que eu venho estudando desde que eu me tornei professor em Viçosa e continuo abrindo a cabeça agora do pessoal aqui de Belo Horizonte, da engenharia sanitária, como uma alternativa aos processos convencionais, inclusive de tratamento de esgoto doméstico. Então, eu vou tentar dar uma abordagem ao tema que seria exatamente o título que tem desse seminário. Simplesmente trocando-se a vírgula por um igual. Resíduos é igual fertilização de culturas agrícolas e bioenergia. Nós vamos passar a entender esse problema, resíduo, como insumo no processo produtivo. Que essa é a visão que a gente tem de como encarar o problema. Primeiramente, eu vou trocar o tema pedido
licença aos senhores, em vez de usar o termo efluentes, eu vou usar o termo águas residuárias, e vou definir água residuária como toda aquela água de processo produtivo que contém resíduos. E, no caso, nos interessa muito as águas residuárias da agroindústria, de atividades urbanas, né? No caso, o esgoto doméstico, porque desses resíduos, eu vou mostrar para vocês, nós temos nutrientes essenciais ao cultivo agrícola. Quais seriam as fontes das águas residuárias que trazem esse interesse aí de discussão a respeito de fertilização de solos e, consequentemente, produção de alimentos ou de bioenergia? De onde que viriam? Criatório de animais, né? Suinocultura, animais de pequeno porte, salas de ordenha, pátio de confinamento de bovinos, agricultura, tudo que gere água residuária, seja da lavagem ou do processo, ou misturado com dejetos, e assim que venha, são águas residuárias que não podem ser dispostas no meio ambiente de qualquer jeito, lançado em corpo receptor, por exemplo. Nós temos consciência da suinocultura, da qualidade da água residuária da suinocultura, que é altamente poluente, assim como outras aí que nós estamos citando aí como de criatório de animais. Além dessas, isso causa até uma certa apreensão, não, uma surpresa. Por exemplo, de criação de peixes tem que ser tratada para voltar ao corpo hídrico. Exatamente isso. Você usa rações, você usa fármacos, né, no caso, para atender problemas de doença em animais, né, nos peixes. Então, essas águas têm que ser tratadas para você voltar para o sistema. Águas residuais das agroindústrias, eu vou citar apenas algumas, né, mas são diversas agroindústrias aqui. Eu vou dar um pouquinho mais de foco em laticínios, produção de açúcar e álcool, batedouros, processamento de alimentos. E do couro vou comentar alguma coisa também. E que eu chamo a atenção, né, que causa uma certa dificuldade para alguns, mas a possibilidade de aproveitar o esgoto doméstico, que eu acho que é uma maneira sensata da gente deixar de poluir rio e levar aquilo que é poluente para rio como um grande insumo para solo, que seria o fósforo, nitrogênio, cálcio, magnésio, micronutrientes. Em termos de quanto que é produzido, vou falar também rapidamente. No caso de criatório de animais, a gente tem em torno de 5 a 15 litros de água residuária por animal por dia, né, na atividade da suinocultura. Isso varia em função de quê? Varia em função do manejo, quantidade de água que usa no processo, esse tipo de coisa. De qualquer forma, o cara usa mais água ou menos água, isso não muda muito, porque o que importa para nós é a quantidade de nutrientes que está sendo produzida dia, e não o volume. Porque se você tem uma água mais diluída, você pode aplicar mais, né, para atender, por exemplo, a necessidade de nitrogênio da planta. Se estiver mais concentrada, se aplica um volume menor, mas a mesma quantidade de nitrogênio. Então, essa que é a lógica que vai seguir a nossa apresentação aqui. Bovino de corte, em média de 150 litros por tonelada viva dia. Na criação de peixes, camarão, mexilhão e outros, aí depende do processo produtivo, você pode ter criação. Primeiramente, a gente tem que chamar a atenção que você está tratando uma água residuária pouco importante. Não, é uma atividade de expansão. A aquicultura é uma atividade que vai ser geradora de uma grande quantidade de água, ou já é, né, em curto prazo. Então, nós temos que pensar no aproveitamento dessa água também. Então, essa água aí, a quantidade produzida vai depender da forma do processo produtivo. Se for com troca contínua, né, passagem contínua de água pelos tanques de criação, você gera grandes volumes com menor concentração de poluentes, né, no caso, nossos nutrientes. Se for o sistema embatelado, ou seja, você só vai trocar essa água por ocasião da despesca, né, onde você vai fazer a retirada dos animais já em tamanho ou em idade de corte, né, de processamento, aí o volume vai ser menor. Mas aí que eu volto a insistir, não adianta, o que me interessa nisso aí é a quantidade de nutrientes que vai sair, diluído ou não na primeira,
ou, né, no caso, diluído na primeira e não diluído no a segunda forma de processamento. Na agroindústria, nós temos a água residual do processamento da cana-de-açúcar, que eu acho que foi um marco em termos de mudança de paradigma na maneira de pensar que a gente tinha sobre resíduos, né, água residuária. A partir de um certo momento que algum iluminado pegou a análise da vinhaça, que é uma água residuária do processo, analisou, viu que tinha muito potássio. O potássio é um elemento químico essencial, um nutriente essencial para as plantas. Em vez de ficar pelejando para tratar a vinhaça, por que a gente não aplica na lavoura? Ponto. Simples. Hoje, até o Estado de Minas Gerais já tem uma deliberação normativa específica, né, uma legislação ambiental específica para disposição de vinhaça no solo. Até muito bem feita a lei. Que estabelece como que você vai calcular a dose a ser aplicada no solo. Ninguém trata mais vinhaça. Nós dispomos a vinhaça no solo, como um adubo. Então, a vinhaça produzida, olha a quantidade de vinhaça que é produzida. Para cada litro de álcool produzido, 13 litros de vinhaça. É muita água residuária no processo produtivo. Na produção de carne fresca e respectivos cortes, né, nós temos matadouros de bovinos, de frango. O consumo, o gasto de água para limpeza do animal e de utensílios de piso e coisa e tal, num frigorífico ou abatedouro, é em torno de 300 a 400 litros, ou 0,3 a 0,4 metro cúbico por animal abatido. No caso de abatedouros suínos, não foge muito, né? Aliás, na margem está um pouquinho maior, apesar das dimensões do animal, da carcaça ser um pouco menor. E no caso de ovinos, é de 0,2, 0,3, um pouco menor, e no caso de frango, né, ou aves, você teria que convir que a carcaça é bem pequena, então a quantidade de água produzida é bem menor. Bom, eu vou dar um pouquinho de mais destaque para laticínios e para descascamento de polpa de frutos cafeeiros, porque é uma atividade importante para o Estado de Minas Gerais e, às vezes, alguns, né, pelo menos no caso do fruto cafeeiro, não sabem onde é que está gerando uma água residuária no processo. A questão é a seguinte, o produtor, né, a pesquisa, junto com o setor produtivo, entendeu que produzir café por produzir café, dar um café de qualidade de bebida ruim no final das contas, é um retrocesso, né? Você investiu tanto na lavoura, na adubação, no controle de pragas, para depois, na hora de correr para abraço, né, correr para a torcida, como diz outro, você tem um produto de má qualidade, tem um valor de mercado para o grão, né, o grão de café, que é o produto comercial, de baixa qualidade, porque ele perdeu qualidade no processamento, na secagem, né, no processo de preparo, não é adequado. Então, descobriu-se, ou né, o pessoal provou, através de ensaios e pesquisas, que se você lavar o fruto do cafeeiro, aliás, você tem primeiro uma separação, a separação do café, do fruto vermelho, que é o cereja, do verde e do preto, que seria o boia, é feito por meios hidráulicos. Na verdade, você consegue mais o boia separado por critérios hidráulicos. Então, você usa água no processo que você chama de lavagem, na verdade, tem um princípio de separação aí envolvido, que o boia vai boiar, é o próprio nome diz dizendo, e o verde e o vermelho, como são mais densos, eles vão ficar ao fundo. Então, você consegue separar o boia, que seria o preto que está aqui. Esse grão aí tem, né, esse fruto tem pior qualidade, porque pode ter sido brocado, foi xoxado por outros processos, então dá um café de pior qualidade. Mas aí você precisa separar o fruto verde do cereja. O cereja que é o filé mignon, né, que daria o cereja descascado, que seria o grão mais nobre, que dá melhor valor de mercado. Você precisa separar então o verde do descascado. E aí você usa o processo de separação por atrito, com a malha, né, com a peneira, onde você consegue abrir e soltar o grão do vermelho, mas do verde, o verde ainda está, como diz, o próprio nome está dizendo, ele está muito fechado, muito preso, o grão não sai, por pressão. Então você consegue, aí você lava esse grão.
O café, todo mundo já provou o fruto do café, sabe que a semente é docinha, né? Tem muito açúcar. E esse açúcar é sinal de que tem, né, logicamente, uma carga orgânica alta. Isso é os micro-organismos vão adorar degradar isso aí. Então você tem, se você lançar essa água então num corpo receptor, um rio, você vai ver que essa água consome uma grande quantidade de DBO e que isso é fator de mortandade de peixes que a gente vai discutir nos impactos ambientais da disposição inadequada dessas águas no meio ambiente. Bom, então na lavagem do fruto, que é o primeiro processo, que é basicamente separação do boia, do verde e do cereja, você gasta em torno de 1 litro de água para cada litro de café processado. Fruto de café, né? Na despolpa, ou descascamento, você gasta já mais. Você gasta 4 litros de água para cada litro de café descascado ou despolpado. Nos laticínios, também é uma atividade importante para o Estado de Minas Gerais, então merece um carinho especial. Nós temos uma água, aí sim, residual, né? É uma água que sobra do processo, mas não teve contato com o produto, a gente chama de residual. Aqui tem resíduos, a gente chama de residuária. Existe uma água residual, sem problema nenhum, essa água é uma água limpa, né? Não tem resíduos. Na lavagem de equipamentos e instalações, você tem águas alcalinizadas por soluções ácidas, desinfetantes e outros que você usa para lavagem de utensílios e piso. E aí é em torno de 0,5 a 3 litros de água para cada litro de leite processado. Se por acaso tiver queijaria no laticínios, aumenta a quantidade de água residuária no processo. Que além da água gerada no processamento do leite, 3 a 4 litros de água para cada litro de leite processado, você ainda tem o soro, que é o subproduto do queijo, né? Que tem é um material nobre, mas ainda não tem uma demanda tão alta assim para o pessoal utilizar na alimentação animal. Mas você gera mais 5 a 10 litros de soro para cada quilo de queijo. E esse soro tem uma demanda por bioquímica de oxigênio, uma DBO altíssima. Ou seja, se você lançar um soro desse, uma pequena quantidade num curso d'água, é capaz de sumir o oxigênio da água, porque as bactérias consomem esse oxigênio. Bom, então agora precisamos discutir aspecto qualitativo, porque para responder aquilo lá, questão de fertilização para produção de alimentos ou energia, nós precisamos entender o que tem nessa água. Então é o que a gente chama de aspectos qualitativos. E eu vou fazer uma abordagem aqui primeira, que é a seguinte. Como a água residuária, ela não é um adubo comprado no mercado, né, que você balanceou certinho para a cultura que você está cultivando, ela não vem nas proporções que você precisaria. Você precisa eleger um elemento químico referência nessa água residuária, que vai ser o definidor da dose a ser aplicada no solo para que não sobre os outros. Porque às vezes você mira no fósforo, e aí a quantidade de nitrogênio aplicada com essa dose para atender o fósforo fica muito alta, você estaria causando alguma coisa que não é sustentável, que é o que nós estamos procurando aqui. Nós queremos aplicar na medida certa para que, se sobrou no solo, não tenham dúvidas. Se na região chove muito, vai para a água subterrânea. Se não chove muito, com o passar dos anos, se aplicando continuamente vai sobrando, saliniza o solo. Adubo em excesso é efeito negativo também, certo? Então nós temos que dar, é igual que eu falo para meus estudantes, dar comidinha na boquinha da criança, dar aquela quantidade certinha para não sobrar. Porque se não sobrar, o ambiente vai ficar muito satisfeito, porque não vai ter problema para ele. Então, o aspecto qualitativo e a escolha do elemento químico de referência, por exemplo, a água do curtume. Curtume é uma atividade agroindustrial porque você vai tratar o couro, né? E nesse couro, um dos insumos utilizados é o crômio, porque ele melhora a qualidade do couro, dá um aspecto melhor para o couro fica mais macio. Então, o couro é essencial no processo, até onde que, né, a tecnologia está, o crômio é essencial. Então, se você fazer, quanto que uma cultura agrícola precisa de crômio? Teoricamente, 0. Então, você precisa estabelecer, no caso específico dessa água aqui, que eu coloquei mais, é para chamar a atenção mesmo, você precisa estabelecer o que o órgão ambiental, ou o que está estabelecido na legislação,
que é permissível de eu aplicar no solo em termos de crômio? A cultura não quer, mas eu posso aplicar um pouquinho no solo que o solo aceita. Isso está estabelecido na legislação. A gente procurar a legislação para lodo de esgotos, a gente encontra isso. Então, o elemento químico de referência que vai definir a dose a ser aplicada não vai ser o nitrogênio, não vai ser o fósforo que tem na água, não vai ser o seu potássio, não. Vai ser o crômio. Porque eu não posso superar os limites de aplicação de crômio, senão eu estaria infringindo um outro problema, que é a questão ambiental. Bom, na vinhaça. Vinhaça todo mundo sabe, eu já até já antecipei aqui. Qual é o elemento químico de referência da vinhaça? É o potássio. Olha só a concentração que tem. Mas não é porque ele é muito maior do que o nitrogênio, do que o fósforo, não. É que você pegar com uma cultura agrícola, quanto que ela precisa de potássio? Mais ou menos a mesma quantidade de nitrogênio. Ou um pouco menos. Depende da concentração que já tenha disponível no solo. Mas com essa concentração alta de potássio aí, o potássio é que manda. Você vai definir a dose a ser aplicada de vinhaça no solo, não para atender as necessidades de nitrogênio da planta, mas atender as necessidades de potássio. Aí você vai aplicar menos nitrogênio, volta à técnica tradicional, você vai aplicar adubo convencional. Vai lá no mercado, compra a ureia, compra lá o superfosfato e aplica. É assim que tem que funcionar. Você não pode resolver o problema do planeta com uma água residuária. Laticínios, nós temos aí essa diversidade, né, de concentração, que depende muito da tipologia, da forma como é manejado o laticínios. Mas o que a gente evidencia aqui? Poxa, tem muito nitrogênio, será que é o nitrogênio que é elemento químico referencial? Mas tem o danado sódio, olha só. O sódio é o elemento químico referencial. Porque quanto que a planta precisa de sódio para crescer? Também nada. E o sódio vai estar na água do laticínios, vai estar em diversas águas, mas ele vai ressaltar a sua importância na água do laticínios e no esgoto doméstico. O sódio, estando mesmo em menor concentração, a gente costuma aplicar, né, isso aí é um desenvolvimento de práticas que nós desenvolvemos e chegamos à conclusão que até 300 kg por hectare ano de sódio no solo, tudo bem, o sistema tolera. Mais do que isso, você começa a trazer problema para alguém, para a planta, ou para o solo, ou para a água subterrânea. Tá? Então, qual que vai ser o elemento químico de referência aí que vai definir a dose da água residuária de laticínios a ser aplicado numa área de cultivo? Vai ser o sódio. Na água do café. A água do café ela lembra muito a vinhaça. Vai ser o potássio também. O fósforo está baixinho. Você vai ter que fazer adubação de fósforo convencional, porque, né, se for utilizar a água do café para adubar uma cultura agrícola, o fósforo vai ficar muito baixo. Então você vai ter que complementar com a adubação química convencional. Agora vamos falar da água de criatório de animais. Silvicultura. Silvicultura tem muito de tudo. Tem relativamente, né, não, tem muito nitrogênio, relativamente muito de fósforo, se bem que, né, no caso do sul parece que tem mais fósforo, que aqui já não é um problema tão grande para nós. Para nós, normalmente é o nitrogênio. Nosso referencial para as culturas, e com base na concentração de nitrogênio e de fósforo das águas de silvicultura, normalmente dá o nitrogênio como o definidor na dose a ser aplicada no solo. Bovinocultura também tem muito nitrogênio, tem relativamente, né, fósforo e tal, mas na hora que você fazer as contas lá, por causa da grande quantidade de sódio que tem, o sódio vai ser o definidor da quantidade que você pode aplicar no solo. E aí vem a menina dos olhos meu atual, que é, né, porque eu estou no departamento de engenharia sanitária, então o pessoal trabalha muito com a questão de esgoto doméstico, e eu tenho que me adequar à nova unidade que eu estou trabalhando. Então, não tenho dúvidas em estabelecer critérios de definição de aplicação de esgoto doméstico com base no sódio. Nós temos que parar de comer tanto sódio, sal na comida demais, porque ele está atrapalhando o aproveitamento do esgoto doméstico. Bom, impactos ambientais, eu vou passar rapidamente, que isso não é motivo de uma grande discussão, todo mundo já tem uma ideia a respeito disso, mas se eu julgar uma água residuária rica em nutrientes, rica em matéria orgânica em corpo receptor, que é o que normalmente é feito hoje, aumenta a turbidez da água, diminui a concentração de oxigênio dissolvido, porque matéria orgânica jogada na água, os micro-organismos vão consumir esse oxigênio, e aí vai faltar para o peixe.
vai provocar, né, se tiver patógenos na água residuária, proporciona maior disseminação de patógenos, contaminação da água com gordura, detergentes, risco de eutrofização, que é o enriquecimento das águas com nitrogênio e fósforo, principalmente fósforo, né, que é um elemento químico mais raro, que começa a provocar, como consequência da eutrofização, um processo de crescimento de plantas em excesso, atrapalha o uso mais nobre da água, atrapalha a navegação, tira a beleza do espelho de água, esse tipo de coisa. Então, essa piora na qualidade da água causa geralmente mortandade de peixes, que é normalmente o que a gente vê, o Jornal Nacional, grande mortandade de peixe no rio e tal. Aí eles começam a falar, é pesticida, é não sei o quê. Vai ver, no final das contas, é matéria orgânica jogada na água. No final, 99% das vezes, mortandade de peixe é falta de oxigênio na água. Bom, aí em termos comparativos, eu coloquei uma unidade de processamento de café, de fruto café, 25 mil litros de fruto por dia, gera um volume em torno de 100 mil litros de água residuária, com a DBO em média de 3 mil miligramas por litro. Isso proporcionaria o quê? Ou seria equivalente a uma população de quanto? Né? Aí eu coloquei isso transformei o que seria em termos de esgoto urbano, né? Se fosse esgoto urbano, seria uma população de 1.400 habitantes. Se fosse uma suinicultura, né, representando esse processamento de café, aí seria em torno de 300 suínos, né? E se fosse uma bovinocultura de leite, 110 vacas produzindo dejeto na sala de ordenha. No solo, tem algum problema de aplicar água residual no solo? Tem. Se deixar de aplicar no rio para estragar o solo, eu prefiro que continue jogando no rio. Mas tem nutrientes? Tem. Então, dá para conviver com isso aí? Dá. Se você errar na dose ou jogar de qualquer jeito, você pode diminuir a permeabilidade do solo, você vai causar salinização, pode haver contaminação de água subterrânea, mas tudo é dose, né? E aí a questão da dose, nós temos que ver o seguinte, eu gosto muito dessa imagem aqui, nós aplicamos a água do café no próprio cafeeiro, colocamos em excesso 5 vezes a necessidade de potássio via água residuária, ou seja, não foi adubação de potássio não, nós pegamos a água do café e aplicamos uma quantidade equivalente ao pé da planta, não foi nem na folha, foi no solo. Aplicamos uma quantidade equivalente a 5 vezes o que a planta gostaria de receber de potássio. Ao maçarico, é a mesma coisa pegar um maçarico e passar com queimou o pé do café. Então, ou seja, você mata a planta por excesso de nutrientes também. Então, é por isso que a gente está falando, eu vou frisar, vou enfatizar bem nessa discussão aqui a questão da dose. Assim como o remédio, na dose certa, traz benefício à saúde, na dose errada, se o médico tomar 2 comprimidos por dia, você toma 10, pode causar problema para você, possa ser um veneno. E aí nós vemos, aí, por exemplo, a água do café. Olha que covardia com a natureza, um sistema desse aí que eles chamam de lagoa de tratamento, na verdade é uma lagoa de infiltração. Você está fazendo a água sumir. Isso não é atitude adequada para um produtor que quer ter sua lavoura reconhecida como que atende a questão ambiental e tal. Você faz um buraco desse, joga a água do processamento do café num buraco desse para a água sumir, ou seja, vai chegar na água subterrânea. E pior, em diversas regiões do estado do Espírito Santo e algumas regiões de Minas Gerais, essa água, ao ela percolar, ela não percola só verticalmente, ela percola um pouco horizontalmente também. Ela começa a minar a raiz da primeira fileira de cafezal, começa a matar o cafezal. É um bombardeio de sais. Na verdade é o potássio, né, em excesso, que começa a bombardear a zona radicular das primeiras fileiras do cafezal. Aí uma outra beleza, uma lagoa linda, né, essa água, né, de suinicultura, não, de café também. Forma essa crosta por cima aí. É uma água, para quem já visitou uma área de exposição de água do café, é uma água extremamente mal cheirosa. Então nós temos que dar um jeito nela. O que faz? Eu tenho por mim o seguinte, né? Dentre as técnicas que nós vamos comentar aqui, fertirrigação, essa água aqui pode ser muito bem utilizada no próprio cafezal como fornecimento de adubação potássica. Ela é rica em potássio. Aí tem uma valeta de infiltração da água do café, e uma outra também. Você vê que isso aí é uma técnica que o pessoal está utilizando, mas
com pouca responsabilidade. Bom, por que a gente fica discutindo, então, essa questão de água residuária, de problemas ambientais? Nós temos implicações econômicas e legais num procedimento de gestão inadequada de resíduos. O aumento na custo da produção, que vai lá o cara te multar, você tem problema com água ambiental, isso não é agradável. Ninguém quer ter isso, né? Ter um técnico te cobrando as coisas e você fazendo as coisas erradas, tentando fingir que está indo tudo bem, isso não é correto. Você vai ter problemas possíveis com as vizinhanças, principalmente por causa de maus odores. Você teria um ganho de mercado, notadamente o externo. Quem não tem esse apelo de marketing e pode aproveitar disso, na hora de falar assim, na minha propriedade eu faço isso, que é o adequado em termos ambientais, eu tenho um selo de certificação ambiental. Ora, isso é saber ganhar dinheiro, né? Fazer as coisas certas para você ter um reconhecimento. Aí tem a série ISO 14000, que prepara isso para a conquista de uma qualidade ambiental. Mas tem a questão legal. Onde é que nós estamos cercados pela legislação aí? Para lançamento de efluentes em corpos hídricos, nós temos a legislação federal, que é a CONAMA 357, depois a CONAMA 430. E em nível estadual, nós temos a deliberação COPAN 2008. Isso para lançar em corpo receptor. E para lançar em solo? Nada. Ainda bem, né? As coisas têm que evoluir aos poucos. Eu tenho até medo de quem vai fazer essa legislação, porque às vezes não entende nada de ciências agrárias, não entende nada de solo, não entende nada de planta, e vai lá meter o B dele e falar que pode e não pode. Então, eu acho que tem que ter cautela na hora de fazer lei, porque a lei tem que ser feita para pegar, né? Para ser utilizada. Fazer lei, o pessoal burla por aqui, burla por ali, não está certo. Então faz a coisa direito de uma vez. Bom, então nós estamos propondo aproveitamento agrícola. Em vez de jogar no rio, vamos jogar no solo. O solo precisa. Nós temos solos férteis. São raras as porções de solo do Brasil que eu posso dizer que tem fertilidade natural alta. O resto está pedindo, pelo amor de Deus, um fósforozinho, um nitrogênio. Né? Às vezes potássio até que não é o elemento químico mais raro, mas fósforo seguramente todo o solo brasileiro precisa. Bom, então a disposição de água residuária, tratadas ou não, eu vou insistir muito nesse termo não tratada também, porque criou-se uma lenda de que toda água residuária tem que ser tratada para ser aplicada no solo. Isso não é uma verdade, a lei não pode entrar por essa vertente errada. É um interesse crescente. É uma alternativa ao tratamento convencional para esgoto sanitário de pequenas comunidades urbanas e rurais, para esgoto sanitário de bairros isolados, né, de grandes cidades. Por exemplo, se tem uma Belo Horizonte, tem os bairros mais afastados. A rede de coleta de esgoto não vai chegar lá nunca. Por que você não pensa, então, desapropriar uma área próxima e pegar esse esgoto e dispor no solo de forma inteligente para a produção de, sei lá, forragem animal, se não quiser produzir nada em termos comerciais, mas produzir algodão, sei lá, produzir biodiesel, alguma coisa desse tipo. Gerar renda com esgoto, já que não vai tratar. Água recreatória de animais, isso já é feito no Brasil todo, não fomos nós que criamos essa tecnologia. Água residual de agroindústria. Está faltando quantos e quantos projetos que eu fiz de disposição de água residual de laticínios no solo, né, para produção agrícola de capim, para alimentar o gado bovino do próprio empreendedor, ao invés de ficar pelejando com lodo ativado, com não sei o quê, papapá, e nunca atende o órgão ambiental. Bom, histórico do aproveitamento de água residual, acho que eu vou pular, porque nós não somos, nem começamos primeiro, né, isso aí desde a Roma e Grécia Antiga, o povo fica querendo que a gente reinvente a roda. Não. Até os primórdios da humanidade, o pessoal sempre usou esterco animal para a produção de alimentos. Né? Esgoto doméstico, um tempo para cá, teve um desenvolvimento muito grande. Desculpa. E só chamar a atenção que, por exemplo, China, Inglaterra, Áustria, México fazem grande quantidade, porque todo o esgoto da cidade do México é aproveitado na agricultura, da cidade, né? Do país, não. Argentina, Israel todo mundo sabe que aproveita bem, Espanha, Portugal, e aí vai. Bom, aí nós vamos entrar no mérito da questão que
nós fomos chamados a fazer o mérito, né? A fertirrigação. O termo fértil aí não tá de graça na frente, não. Não é irrigação que nós estamos propondo, não. Nós estamos propondo adubação. Qual a diferença entre fertirrigação e irrigação? Irrigação é uma técnica cujo objetivo é o fornecimento de água em quantidade suficiente, no momento certo, assegurando a produtividade do cultivo agrícola. O que é fertirrigação? Fertirrigação é um processo de adubação. É uma técnica de adubação que utiliza a água de irrigação ou a água residual de interesse para levar nutrientes ao solo. Então, nós não podemos abrir mão de usar o termo fertirrigação, senão o cara vai usar errado. Porque, se você falar irrigação, ele vai querer dizer, a lavoura está lá morrendo de sede, vou lá aplicar água residuária. Se você aplicar uma água residuária concentrada, é capaz da planta morrer mais de sede ainda. Porque você está aplicando nutrientes que vão competir, aquele famoso baixamento do potencial osmótico, né? A planta fica mais carente ainda de água quando você põe uma água rica em sais. Né? Sais que a gente diz nutrientes. Então nós temos que insistir que o termo correto é fertirrigação. Inclusive na legislação tem que vir assim, senão nós estamos ensinando errado já pela própria definição da terminologia. Então a ideia é adicionar os nutrientes em quantidades levemente superiores às necessidades da cultura, porque tem uma perdazinha um pouquinho maior. E aí aquele elemento químico que é referência que eu comentei, nós vamos nos basear no nutriente cuja quantidade seja satisfeita com a menor dose de água residuária, e aí o resto da necessidade de adubação da cultura vai por métodos convencionais. Você complementa o nitrogênio, complementa o fósforo, se, por exemplo, for o potássio, o elemento químico de referência. Quais seriam as vantagens de fertirrigar ao invés de lançar em rio, por exemplo? A primeira, não lançamento em corpo hídrico receptor. Isso já é um ganho. Você está deixando de contaminar uma água que depois vai ser captada mais à frente para abastecimento público, ou vai ser utilizada na irrigação, ou o objetivo é preservação de flora e fauna. Né? O lugar de nutriente não é na água, é no solo. Nós temos que pensar nessa lógica. A reciclagem de nutrientes numa água residuária, você pensar o seguinte, a vaca, cresceu o capim, a vaca comeu o capim, a vaca produziu o leite foi processado, gerou uma água residuária. Onde que eu vou jogar essa água residuária? Da onde que ela tirou os nutrientes ao comer o capim? No solo. Então nós temos que pensar sempre que o solo é o receptor final, se a matéria-prima é de origem animal ou vegetal. O solo é um reator excelente para tratar matéria orgânica. Nós vamos comentar aqui patógenos, o furor de todo analista quando pega um processo, assim, e os micro-organismos. Nossa, tadinho deles quando eles caem no solo, eu fico com pena. Possibilidade de aproveitamento para proporcionar aumento na produtividade agrícola, recarga de aquíferos, pouco, porque você não vai jogar uma quantidade de água para vazar até chegar ao aquífero, não. Você está aplicando um adubo, e aí você vai aplicar, às vezes, 13 milímetros de água residuária durante a cultura. 13 milímetros é nada, é o quê? 1,3 centímetro de água que você aplicou. Isso não vai chegar no lençol freático nunca, mas levou o adubo que eu precisava. É um investimento de baixíssimo custo, então uma alternativa extremamente viável para país igual o nosso, pobre. Mais pobre ainda, cada vez mais pobre, né? Pelo que a gente está vendo. Baixo custo na operação e no consumo de energia, você tem gasto, se for aplicar por métodos de aspersão, gasto com bombeamento, mas nós vamos mostrar tecnologias ali muito mais adequadas, não necessariamente precisa ser bombeamento. Precisa ter bombeamento. Pequena exigência na capacitação de mão de obra. Quem já visitou uma unidade de tratamento de água residuária convencional, lodo ativado ou sistema anaeróbio tipo WASB, sabe que é um filho doente que o cara tem que ficar lá o dia inteirinho ali, às vezes até de madrugada, vigiando. Para acertar a idade do lodo, para acertar não sei, vazão. A água residuária se aplicou no solo, vai dormir, vai tomar sua cerveja. Não tem problema. Excelente opção, então, para país de clima tropical, com grande extensão territorial e com áreas disponíveis para sua implantação. Bom, o que nós temos que levar em consideração na hora de pensar na dose a ser aplicada de fertirrigação? Aspectos sanitários. Vem à tona de todo mundo, principalmente se eu falar de esgoto doméstico. Mas veja bem, vamos parar para pensar o que a literatura traz. Olha só,
tempo de sobrevivência de bactérias, vírus de bactérias e protozoários no solo. Menor do que 20 dias. A situação pior aqui é menor do que 20 dias. A única coisa que sobrevive muitos meses é os ovos de vermes, ovos de lombriga, ovos de outros organismos que têm essa capacidade de sobreviver muito. Mas isso aí é facilmente removível por um processo de decantação. Ou seja, se o esgoto doméstico, se você quiser aplicar o esgoto doméstico bruto no solo, passa por uma decantação pura e simples, que esses ovos vão para o fundo. E você pega o esgoto e aplica na lavoura. Não pense em aplicação por aspersão. Não estamos falando em aplicação por aspersão, não. Vamos chegar lá nas formas de aplicar para tirar esse medo. Vai contaminar todo mundo. Não vai, não. Solo em ambiente não adequado à sobrevivência de micro-organismos, que eu tinha citado antes, que eu tinha até dó dos micro-organismos vão cair no solo, questão do trato intestinal. Eles não estão adaptados a um meio competitivo e oxidativo igual o solo, não. E aí nós temos esses resultados aqui, ó. O decaimento de um indicador aí, que é a bactéria Escherichia coli, um indicador de contaminação fecal. Você vê que por essas curvas aí, mesmo no solo coberto, eu abri o capim, joguei o esgoto bruto debaixo do capim e deixei o capim voltar ao lugar normal. E um solo desnudo, está aberto à incidência solar. Caiu relativamente a mesma proporção. Ou seja, eu digo aí, que essa informação aqui, com 16 dias já tinha caído para uma coisa assim insignificante em termos de tratamento de água, de esgoto. Para 250, né, na verdade, 2,5. 250, número mais provável, que seria organismos por grama de solo. E 120 no outro. E com 32 dias, não tinha mais. Ou seja, se esses organismos são indicadores da possível presença de patógenos, né, causadores de doença, morrem com 32 dias, nós podemos fazer o seguinte, aplica o esgoto doméstico, não mexe na lavoura durante esses 30 dias, ou 35 dias, ou 40, ou dá 2 meses, então, segurança. Ok, mas não contaminalização, deixar 4 anos a área parada, pá. É porque o cara nunca viu agricultura na frente, é que escreveu um trem desse. Bom, aspectos ambientais. Risco de dispersão de argila, vou passar rápido, porque isso não acontece, nós já provamos por A mais B, por causa da alta concentração de sais, né, íons na água, ela não provoca dispersão da argila, então eu vou pular. O risco de salinização, sim, se eu usar uma dose errada, eu posso tornar o solo salino. Eu estou aplicando água residual constantemente, como se fosse irrigação, eu vou salinizar o solo. O solo vai ficar imprestável para a agricultura. Opa, voltar aqui, porque isso é importante. Eu queria pôr essa pulga atrás da orelha de vocês, é o seguinte. No que se refere ao tratamento da água residuária, a minha grande frase a respeito desse assunto, que eu insisto com os meus estudantes também, é o seguinte. Se for para uso agrícola, quanto mais tratar, pior fica. Por quê? Porque o tratamento de água residuária pressupõe que, para remover nutrientes e matéria orgânica, você vai transformar aquilo em lodo. Então, nutrientes vai para o lodo. Vai sobrando aqueles elementos químicos que não se associam com a matéria orgânica, que é basicamente sódio e potássio. Então, você tem uma água bem balanceada, por exemplo, esgoto doméstico, à medida que você vai tratando, ela vai ficando cada vez mais próxima da água do mar, em termos de qualidade. Quem quer irrigar uma lavoura com água do mar? Ninguém, né? Porque não tem nutriente e tem sódio em excesso. Então, por isso que eu insisto que, se for para uso agrícola, se tiver que fazer tratamento para remover ovos de vermes, no caso do esgoto doméstico, só uma decantação e depois lavoura. Se for para outras águas residuárias que não tenha risco de patógeno, lavoura direto. Água do café, água dos laticínios, lavoura direto. Tem que ficar tratando, não. Você vai gastar mais e vai tirar a qualidade da água. Porque veja bem, não, depois eu pego esse lodo, uso na agricultura. Mas que burrice, hein? Você separa o lodo para depois juntar ele lá na frente de novo. Faz sentido. Contaminação com metais pesados, será? Pode ser que no esgoto doméstico. Há outras águas residuárias, a não ser de curtume, não é esperado que você tenha metais pesados, não. Mas se tiver, não vale a pena você se cuidar disso. E aí nós temos referenciais, nós vamos seguir, que está na legislação de quanto pode ser aplicado de metais pesados no solo. Não é impeditivo, tem chumbo na água, mas tem um pouquinho de chumbo na água. Isso não é impedimento para você usar essa água.
essa água pode ser aplicada, mas se precavenha de não superar as doses recomendáveis de aplicação de chumbo na área. Pronto, está valendo, está legal, agradece o solo, agradece o planeta. Aspectos agronômicos a serem avaliados. Nós temos que avaliar, né, as preferências, né, preferencialmente nós podemos aplicar em culturas anuais ou perenes, mas o ideal é que sejam culturas que sejam fominhas por nutrientes. Eu gosto muito, meus experimentos eu ponho muito capim Tifton, porque é um capim que vai gostar de nutrientes assim lá longe, ele suga muito do solo. Isso para quem vai dispor água residuária é muito bom, né? Se for uma cultura que capim gordura, está satisfeito ali com um pouquinho de potássio, praticamente nada de fósforo, não adianta. Eu quero que ele consuma, para não sobrar no solo, que aí eu posso aplicar mais água residuária. Então, tem aspecto de tolerância. Só citar alguns exemplos da questão do sódio. Por que nós começamos a ficar implicados com sódio no que se refere a esgoto doméstico? Porque a gente viu que, ao passar do tempo de aplicação do esgoto doméstico, no começo, nossa, o capim achou uma maravilha o esgoto doméstico. O esgoto doméstico é tratado em tanque séptico, né, que seria que a gente chama de tratamento primário só. Mas com o passar do tempo, que nós estávamos aplicando aquilo, a gente viu que começou a acumular sódio no solo e a planta começou a apresentar um decréscimo de produtividade. E é isso que nós queremos evitar. Nós não estamos querendo fazer agricultura para um ano, aproveitando o resíduo, não. Nós queremos fazer agricultura para 30, 40, 50 anos na mesma área. Isso não adianta, isso não é sustentável. Nós estamos querendo fazer uma prática que possa ser assumida como uma técnica de cultivo e persistente. Então, se no primeiro ano não deu problema, mas no segundo ano vai dar, nós temos que restringir a dose. E aí com a água do café também. Olha só a concentração que essa linha vermelha de potássio trocável, ou disponível, como queiram, na superfície do solo chegou a 500 mg por decímetro cúbico. É uma concentração muito alta de potássio. Sendo que o normal era aquela linha reta que está descendo lá, que está marcada por um retângulo preto, né? Não é um retângulo preto, não, é uma linha reta só. Ou seja, mudou muito a condição de concentração do potássio quando eu apliquei a água do café demais. Isso foi bom para o solo? Não. Eu teria que ter aplicado bem menos, que eu aumentaria a disponibilidade de potássio sem comprometer o equilíbrio químico do solo. Bom, então dose de aplicação. Isso aí está no ar, você chuta de qualquer jeito? Não, nós já definimos tecnologia para poder calcular isso aí. Então, a lógica é essa aqui, a dose, né, de aplicação vai ser a quantidade requerida pela cultura dividida pela concentração disponível no resíduo. Isso serve, se for água residuária, cujo elemento químico referência vai ser potássio, vai ser o sódio, vai ser metal pesado. Mas se for nitrogênio e fósforo, nós temos que levar em consideração que essa concentração disponibilizada pelo resíduo, ela depende de uma mineralização da matéria orgânica. Então, por isso que no lugar lá do CP ser disponibilizado pelo resíduo, eu tenho que levar em consideração o fator de mineralização. Tá? Mas não vou adentrar nesse mérito agora, não. É muito comum, por exemplo, a água de silvicultura, o nitrogênio ser o nosso elemento químico referencial. Então, como é que a gente calcularia essa dose aplicada especificamente do nitrogênio? Porque nós refinamos aquela primeira equação que eu apresentei no slide anterior. Veja, o nitrogênio ele pode ser fornecido pela própria degradação da matéria orgânica nativa, que já tinha no solo. Então, nós precisamos descontar isso aí. Se a cultura quer 700 kg por hectare ano, é o N absorvido, mas o solo, a matéria orgânica do solo fornece 100, eu não vou aplicar 700, vou aplicar 600. Eu estou contando que a matéria orgânica vai fornecer 100. Né? E aí vou aplicar uma água residuária que está no N disponibilizado pelo resíduo, menor porque a matéria orgânica já vai incumbir de fornecer uma parte do nitrogênio requerido pela cultura. E aí vamos pular isso aqui, eu tenho essa equação grandona que nós desenvolvemos lá em Viçosa e que a gente utiliza para definir a dose de aplicação de água residuária num primeiro ano, se for o nitrogênio elemento químico referencial. Se for aplicações sucessivas na mesma área, se sobra um pouquinho do nitrogênio não mineralizou no primeiro ano, ou seja, não ficou disponível para a planta,
Nós temos que lembrar que no outro ano, quando eu for aplicar, eu tenho que aplicar uma dose um pouquinho menor, porque sobrou um pouquinho de nitrogênio da aplicação passada. Isso até uns 4 anos vale a pena você computar. A partir dali, você pode considerar a aplicação de uma lâmina única, ou uma dose única. Então, a equação corrigida para cada ano, nós já desenvolvemos também uma forma de você calcular esse. Não sei se vocês estão reparando, é a equação anterior, simplesmente acrescida daquele fator multiplicador, que é 1 menos TM2 acumulado, que é facilmente calculável de acordo com a mineralização da matéria orgânica da água residuária. Então, o pessoal fala assim, não tem tecnologia? Temos. Temos sim. Nós sabemos exatamente o que tem que ser feito. Onde que eu vou conseguir quanto que a planta precisa de nitrogênio? Você pega os manuais de fertilidade do solo, tem lá quanto que você precisa aplicar nitrogênio em função da necessidade de absorção da planta. Então aqui, por exemplo, só citando aqui, mas eu vou passar logo para o capim, que olha só, capim, o elefante, para a produção de 46 toneladas por hectare de matéria seca, a planta consome 800 kg por hectare ano de nitrogênio. Então, eu posso aplicar uma quantidade de água residuária que forneça esses 800 quilos por hectare de nitrogênio. Está estabelecido já. Lógico que aí eu entro naquela equação, esse é o N absorvido, vou subtrair a quantidade que a matéria orgânica é capaz de fornecer, divido pela quantidade que tem na água residuária, eu vou ter, então, a dose definida para fertilizar esse capim-elefante. Aí tem para algumas matérias orgânicas, né, da água residuária, de algumas águas residuárias, nós temos aí o fator de mineralização, não adianta eu ficar insistindo nisso, aquela questão dos metais pesados já está estabelecido na CONAM 675, é para lodo de esgoto, mas os órgãos ambientais corretamente adotam para qualquer água residuária. O metal pesado na água da silvicultura ou no lodo de esgoto é a mesma coisa. Mesma coisa, os mesmos referenciais. Bom, forma de aplicação. Sistema preliminar, que seria, por exemplo, decantação para esgoto doméstico, tanque de acúmulo e lavoura. Nunca visar o atendimento das necessidades hídricas da cultura, e sim manual de fertilidade do solo debaixo do braço. Risco de desequilíbrio químico ao solo. Bom, como aplicar então? Nós podemos aplicar por sistemas pressurizados. Eu diria para vocês, esgoto doméstico nem pensar, né? Por motivos óbvios. Água residual de silvicultura, a gente pensa que não, mas a maior parte dos produtores aplicam com canhão, né? Que é o primeiro sistema pressurizado, dispersa maus odores, não deveria ser a técnica escolhida, mas é muito comum por ser fácil de aplicar dessa forma. Mas outras águas residuais que não geram maus odores ou que não tem tanto problema de dispersão de mau cheiro ou patógenos, a aspersão pode ser utilizada. Distribuição por chorumeira é muito comum também, às vezes você não tem jeito de você colocar um sistema de aspersão no meio da lavoura, mas, por exemplo, passar no meio da lavoura do café nas estradas no meio da lavoura com uma chorumeira, tranquilo. Gotejamento, qual que seria o grande problema? Gotejamento é espetáculo, né? Você coloca a água lá, direto em contato com o solo, não tem mau cheiro, não tem nada. Mas qual que seria o grande problema? Entupimento. Né? Você tem uma água residuária que tem material sólido e que propicia o desenvolvimento de biofilme, que é os micro-organismos que criam também o entupimento. Bom, em Viçosa a gente desenvolveu a tecnologia para poder filtrar essa água, para poder utilizar como gotejamento. Né? Eu não vou entrar muito profundamente nesse mérito aqui, mas usa resíduos agrícolas como material filtrante. Aí depois o que eu faço com esse resíduo emprenhado de matéria orgânica? Põe para compostar, isso vira um adubo de excelente qualidade também. E a água fica isenta daquele material sólido para eu poder aplicar para o gotejamento. Vou pular isso aqui. E aí o que eu tenho incentivado e que eu estou orientando já uma pesquisa de mestrado aqui no UFMG é a disposição, no caso do esgoto doméstico, primário, né, sem tratamento praticamente, por sulcos. Essa é a tecnologia que tem que voltar. Isso aí é agricultura ultrapassada, para aplicar água. Mas para aplicar água residuária é agricultura de futuro. Por quê? Porque você tem uma melhor distribuição da água residuária, inclusive, do que a água limpa, por causa da questão dela ter uns sólidos que vai comatando ali, então ela divide melhor
homogeneiza melhor essa distribuição, porque não exala mau cheiro. Esgoto doméstico ou água de suinocultura, quando cai no meio do solo assim, ela não dá mau cheiro. O problema é quando está no ar. Quando está saindo do sistema, sendo aplicado no ar, ela dá mau cheiro. Nem contato com o solo ou na superfície não dá. Então nós estamos investindo bastante nisso aí. Eu acho que isso é uma tecnologia que vai voltar a ser uma proposta importante de forma... Isso é engenharia de aplicação, né? Que nós temos que voltar a desenvolver para a água residuária. E... Bom, eu vou falar mais da pesquisa que eu estou conduzindo aí, depois a gente vai ver resultados. Então, para a água residuária muito bruta, né, com muito material sólido, aspersão, água residuária submetida a processo de remoção de sólidos, microaspersão e gotejamento, mas nós temos que levar sempre em consideração a economia, eficiência, manutenção, operação, lógico. Vou pular isso aqui, vamos ver aqui que culturas que a gente pode utilizar para produção, para utilizar águas residuárias. Milho e outros. Produção de grãos? Lógico que podemos. Por que o pessoal pode ter algum preconceito contra uma água residuária, que seja esgoto doméstico, para a produção de milho, se você aplica em superfície e a espiga dá lá em cima? Qual o risco que você tem de contaminar com isso? Nenhum. Zero. Bactéria, até onde que a gente estudou, não sobe em árvore, não voa. Então, esse risco que o pessoal alega não existe. Ela não entra por dentro da planta e vai até lá. Então, mas não quero. Não quero consumo. Ok. Transforma em silagem, produz biogás, alimenta animal. Cana-de-açúcar, produção de álcool. Por que não? Aliás, é uma rota bem interessante, inclusive em relação na produção de energia. Em vez de você passar por bidigestão, aquele negócio todo, pensa nisso aí como fertilizante, produz um produto que é fonte de energia. Seja biodiesel, seja cana-de-açúcar. Né? Biodiesel aí. Produção de alimentos em geral. Aí é um cafezal fertirrigado com esgoto doméstico. O café, se eu comparar com o café no cultivo tradicional, você morde dó do cultivo tradicional. Então, as árvores estão mirradinhas, magrinhas. E esse aí, o café viçoso, bonito, gostando do esgoto doméstico. Só para apresentar um resultado de pesquisa, que é muito novo, né, de 2016, aqui, que é uma tese que eu participei da orientação, que é a produção de algodão no norte de Minas Gerais. Foi feita uma aplicação do esgoto tratado e do esgoto não tratado. E, obviamente, um testemunho, adubação química convencional e água. Né? Nós conseguimos, com esgoto doméstico bruto, não precisar de adubar nada e aumento de 44% na produtividade do algodão. No experimento com adubação química, no que foi tratado com esgoto tratado, né, que foi fertigado com esgoto tratado, teve que repor o nitrogênio e a produtividade foi 22% em relação à testemunha. Ou seja, não gastamos adubo nenhum e tivemos uma produtividade maior, né, no esgoto tratado, respaldando toda essa lógica que a gente bate forte aí, que quanto mais tratar, pior fica. Eu só queria apresentar aí uma novidade, né, para alguns não é novidade, mas é uma tecnologia que eu acho que vai avançar e que eu espero que em alguns anos vamos ter unidade de produção dessa forma, que é o sistema wetlands ou agregados construídos, que é uma hidroponia com água residuária. Você vai usar água residuária para tratar e ao mesmo tempo para a produção de algum vegetal. Na verdade é uma simbiose aí. O vegetal vai possibilitar o desenvolvimento de micro-organismos na zona radicular, que vai favorecer a degradação dos componentes orgânicos da água residuária, vai ter disponibilidade de nutrientes para crescer e a água vai sendo tratada. E aí, em complementação, todas aquelas culturas que eu comentei anteriormente para fertilização, a questão até de se aproveitar um sistema desse aí em áreas de embelezamento. Por exemplo, você tem uma pousada, não quer colocar um sistema feito de tratamento de esgoto. Por que você não usa um sistema alagado construído, faz aquilo num jardim? Você está tratando esgoto e ao mesmo tempo embelezando o local. Então, isso é uma tendência. Na França existem parques mesmo, você pode até caminhar em cima, que está tratando esgoto embaixo, sistema alagado construído.
eu deixo aí o contato, para se alguém tiver interesse em depois discutir alguma coisa a respeito disso. Eu fico lotado aqui na Pampulha, Departamento de Sanitária e Ambiental, tem meu telefone e e-mail, que eu normalmente tenho mais acesso a e-mail do que propriamente a telefone. Quiserem anotar, e fiquem à vontade aí para solicitar alguma informação que eu possa complementar. Muito obrigado.